Apocalipse capítulo 15. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos louvar juntos dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos aclamar Jesus como Rei das Nações. Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ser Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Só o teu nome é santo. Rei das Nações, quem não temerá o teu nome, quem não glorificará o teu nome, Senhor, pois só tu és santo. Vamos declarar: ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Pois só o teu nome é santo. Pois só o teu nome é santo. Vamos aplaudir o Senhor aí onde você está em sua casa. Só Ele é santo e só a Ele nós damos glória, porque Ele é o Rei do nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. A voz que acalmou os mares é a mesma que nos chama para andar por sobre as águas. O Senhor nos chama pelo nome. Você não precisa temer as águas revoltas, a tempestade que nós estamos enfrentando. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E em uma outra ocasião, Jesus veio andando por sobre as águas e chamou Pedro. Em duas ocasiões,
Jesus, Ele acalma a tempestade. Quer Ele estando dentro do barco, quer Ele estando fora e vindo ao encontro dos seus discípulos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Ouça Jesus te chamando pelo nome para andar por sobre as águas. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Ele vem ao nosso encontro. Não há tempestade que possa detê-lo, não há tempestade que possa derrotá-lo. E Ele nos chama. Por isso damos glória ao nome dEle. Vamos dizer: glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Vamos comigo, irmãos. Glória, glória, glória ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Glória ao nome dEle. Vamos dizer: fazer ecoar nessa cidade. Glória, glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Mais uma vez, glória. Venceu a morte, meu Deus vivo. Ao Rei que venceu, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Bem suave, vamos dizer: glória. Levanta as tuas mãos comigo, vamos dar glória a Ele. Glória ao Rei
meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Ao Rei que venceu, ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Vamos ter um tempo de oração em línguas. Você em casa, damos glória ao Rei do nosso coração. Vamos, glória, glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Que venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Vamos para terminar. Ao Rei que venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu todo o medo, o Senhor venceu todas as doenças, todas as enfermidades. E nós abençoamos agora o Brasil. Levanta a tua voz aí comigo. Abençoamos a nossa nação, abençoamos Pernambuco, abençoamos Garanhuns com saúde. Abençoamos cada pessoa, cada família dessa cidade com paz, fora todo medo, fora todo pânico, todo pavor. Abençoamos os nossos governantes com sabedoria. Presidente, governador, prefeito, ministros, secretários estaduais e municipais, deputados, senadores, juízes dessa nação. Põe a tua mão, Senhor, sobre a nossa nação. Todo caos, toda confusão, Senhor, levanta-te como príncipe da paz sobre essa nação. Abençoamos as famílias que estão agora conectadas conosco. Abençoamos cada um, cada pastor, cada pastora dessa igreja, nossos pastores. Declaramos a bênção do Senhor sobre o pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Eibe, pastora Andréia, pastor Ivanildo, pastora Cleia. Toma nossas vidas, Senhor. Cristiane, minha vida, Adriel e Abner, pastor Márcio, pastora Keila, pastora Cleo, pastora Messia, Senhor, pastor Jaziael, pastora Jerusa. Nós declaramos a tua mão sobre nós, sobre os nossos supervisores,
líderes de célula, cada membro de célula, os membros da nossa igreja, sejam agora cobertos com o sangue de Jesus. Que eles perseverem, que eles perseverem. Que ninguém esfrie, que ninguém desista, que ninguém abra mão do Senhor. Vamos terminar dizendo: glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Glória a Ele, glória, glória ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo, ao Rei que venceu, ao Rei que venceu a morte, meu Deus vivo. Última vez. Ao Rei que venceu a morte, ao Rei que venceu a morte, o meu Deus vivo. Aleluia. Ele venceu a morte, Ele venceu o medo, Ele venceu o pavor, Ele venceu as doenças. Toma posse disso em nome de Jesus. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. A paz, queridos, que bom estar com você em mais um Tadel. Como é bom essa presença do Senhor, como é bom estarmos juntos buscando o Senhor, você na sua casa, com a sua família. E nós queremos essa hora, além do nosso louvor, nós podemos aprender sobre a generosidade. E eu quero ler com você a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 20, a partir do versículo 33. Paulo diz: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Eu achei tão tremendo, irmãos, né? A visão do apóstolo Paulo sobre dar. Ele disse que não cobiçava dinheiro das pessoas. E ele disse que ele trabalhava voluntariamente para Deus. Não era por causa do dinheiro, não era por causa das ofertas das pessoas. Ele servia ao Senhor voluntariamente. Ele disse que ele mesmo sustentava ele e também as pessoas que estavam trabalhando com ele, a sua equipe ministerial. Ele disse: olha, as minhas próprias mãos, com as minhas próprias mãos eu levanto o meu sustento. Não apenas o meu, mas também o da minha equipe. Para mostrar a vocês, em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados
e recordar as palavras do próprio Senhor. Que coisa linda. Mais bem-aventurado é dar que receber. Irmãos, que privilégio, né? É você estar trabalhando e você ter condições de ofertar e servir o Senhor voluntariamente. Que lindo. Ele era um homem que amava servir o Senhor. Ele não servia ao Senhor com motivação errada, como algumas pessoas que mercadejam, não é? A palavra do Senhor, fazem da palavra do Senhor, do evangelho, do serviço, não é? Uma forma de ganhar dinheiro. Mas Paulo, ele fazia voluntariamente, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para servi-lo. E ele mesmo trabalhava para servir a Deus, porque ele tinha privilégio, ele se sentia honrado em dar. E a minha pergunta é: e você, querido? Se sente privilegiado em dar, em contribuir com os necessitados, em ser fiel com a obra de Deus? Como Paulo, ele tinha prazer. Ele diz que mais feliz, mais bem-aventurado é uma pessoa que dá do que aquela que recebe. Porque quem está recebendo é porque está necessitado, e quem está dando é porque tem tido o privilégio de ser abastecido, de ser suprido. E nós podemos ser fiéis no pouco que a gente tem. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então seja fiel no pouco que você tem. Tenha esse prazer de dar, assim como Jesus. Ele se doou, ele deu o melhor. Então esse é o chamado do Senhor para mim e para você. A gente cuidar dos necessitados. Você que é líder de célula, observe na sua célula se alguém está precisando de cesta básica. Você providencia, não é? Não deixe ninguém passar necessidade. Seja cuidadoso com as pessoas da sua célula, porque é um dever nosso cuidar uns dos outros. E também estarmos sendo fiéis em contribuir na obra de Deus, no sustento da obra de Deus, que são os nossos dízimos. Então, eu quero orar por você que tem sido fiel, que tem tido prazer em ser voluntário. Não tem coisa melhor do que sermos voluntários, né? Estarmos à disposição do Espírito Santo, tendo o prazer de servir a Deus. Vou orar por você, pelas suas finanças. Também você que está desempregado, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero até, irmãos, falar para vocês, Deus tem feito milagres aqui no CCA. Semana passada eu falei de um milagre que um irmão recebeu, mas no mesmo dia uma irmã me procurou. Ela não estava nem aqui em Garanhuns, estava lá em outra cidade dos pais dela. E uma colega ligou para ela: olha, tem uma vaga para você. Você se interessa? E ela tinha sido demitida. E ela disse, claro. E ela veio, voltou para Garanhuns esses dias. E ela está trabalhando. Ela ficou impressionada com a fidelidade de Deus. Nesse tempo de pandemia, em que ela tinha sido demitida, ela está trabalhando. E o emprego dela agora é melhor do que o outro. Até plano de saúde ela diz que tem nesse novo emprego. Gente, Deus é um Deus de milagres. E eu creio que essa semana ainda, você que está desempregado, Deus vai fazer um milagre. Você que fez entrevista, eu quero profetizar na sua vida que você vai ficar nesse emprego que Deus está providenciando, que é o melhor para você. Quero te abençoar com esse coração voluntário em dar, que tem prazer de servir o Senhor e de contribuir, porque mais bem-aventurado é dar. Vou orar por você. Senhor, quero abençoar meus irmãos nessa noite. Senhor, que estão desempregados, que portas se abram, que mais testemunhos possamos ouvir de milagres à sua casa. Pessoas recebendo propostas de emprego, tendo telefonemas de emprego. Senhor, nós queremos testemunhar dos milagres do Senhor, porque o Senhor cuida bem do seu povo. Senhor, nos dê esse coração como do apóstolo Paulo, voluntário. Ele trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas. E ele mesmo tinha o sustento dele, porque ele queria servir ao Senhor voluntariamente. Nos dê esse coração que tem prazer em servir a tua obra. Nos dê esse coração, Senhor, disposto a dar, a ofertar, a dizimar, Senhor, porque o Senhor é digno
Senhor, abençoe meus irmãos. Senhor, dê abundância, prosperidade, suprimento em todas as áreas, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Dono da minha afeição, Jesus. Glória, glória ao Rei que venceu a morte. Meu Deus vivo, ao Rei que venceu a morte. Meu Deus vivo, ao Rei que venceu a morte. Meu Deus vivo. Bom, e eu queria, assim, agradecer a Deus por cada um de vocês que está orando, né? Hoje mesmo nós já tivemos um setor orando, ontem também. Cada dia, de segunda a sexta, nós temos setores que estão orando no nosso relógio de oração. Então, nós estamos aqui toda segunda com o verde e roxo 2, terça, amarelo 1, quarta, azul e amarelo 2, quinta, laranja e black, e sexta, nós temos o setor roxo. Cada célula orando hora após hora. Termina uma célula, 1 hora de oração, começa a outra. Então, cada irmão orando 10 minutinhos. Então, dê o seu nome para o seu líder, participe desse mover de oração, orando pelo Brasil, orando pela sua família, orando também pela nossa igreja. E não esqueça de colocar nós, os pastores, na sua listinha de oração, 10 minutos no seu horário da sua célula. Então, todos os dias, segunda a sexta. Então, está sendo uma bênção. Também quero agradecer a Deus pelo cada líder de célula que está fazendo sua célula online, né? Nós nos alegramos tanto em ver cada pessoa sendo cuidada, você está sendo discipulada. Então, que coisa linda. Não deixe de congregar na sua célula online, né? Também não deixe de ser discipulado. Fale com o seu discipulador e durante esse tempo de quarentena, você vai estar crescendo em Deus junto com sua célula. Também temos tido lives incríveis, irmãos. Todas as noites, né, às 21h30, nós estamos encontrando com os irmãos, não é? Na sua casa, com lives maravilhosas. Deus tem nos abençoado tanto. E esse sábado agora nós vamos ter a doutora Esli. Ela vai estar conosco, ela é lá de Brasília. Ela é uma psicóloga de altíssimo nível, né? Ela já esteve até lá na Lagoinha, na Conferência de Mulheres. Então, é uma mulher realmente muito entendida. Vai estar conosco na nossa live no sábado. Então, se prepara aí essa semana, né, com o seu celular ligado, chamando sua família, e vamos estar ali nos fortalecendo no Senhor, né? E todo domingo, às 17 horas, e nosso Tadel, não esquece de estar lá junto, né? Buscando a presença do Senhor. Só não deixa para assistir depois.
porque depois você se esquece. Não, priorize o seu culto. Não é? Chame sua família e juntos vamos buscar o Senhor. E nessa noite, nesse Tadel maravilhoso, não é? Nós vamos ter uma palavra de Deus. Quero chamar o pastor Márcio aqui. Ele vai estar ministrando ao nosso coração. Vamos orar por ele, abençoar a vida dele nessa hora, para Deus usar poderosamente a vida do seu filho. Deus, abençoamos a vida do pastor Márcio, use a vida dele, fale aquilo que está no teu coração para nós. Abençoe cada pessoa que está em casa, Senhor, fortalecendo a fé, animando cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você pode dizer comigo na sua casa, diga: Deus é bom. Gente, em meio às dificuldades, Deus é bom, continua sendo bom e sempre será bom. Eu quero te convidar, no nome de Jesus, a abrir lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 6. Vamos ler os 5 também, 5 e 6. 1 Coríntios 10, versículos 5 e 6. E o tema da palavra é: aprendendo com os erros dos outros. Aprendendo com os erros dos outros. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 5. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querendo coisas mais como eles quiseram. Gente, muito forte esses versículos. O 6 diz assim: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós, não querendo coisas mais como eles quiseram. E esse texto fala, Paulo está falando ao povo de Coríntios, justamente sobre as consequências e os erros cometidos pelos povos de Israel. E tem um ditado que eu gosto muito, um ditado popular que diz assim: que o homem inteligente aprende com os seus erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O Senhor quer nos ensinar a aprender com os erros das outras pessoas. Não é obrigado nós cometermos os mesmos erros, não, mas nós podemos aprender com o outro. E é isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. E eu estou lendo o Velho Testamento e Deus começou a falar assim de uma forma bem intensa no meu coração, justamente sobre o povo de Israel. E esse povo, o povo escolhido de Deus, e eu comecei a ler as pragas, todo o contexto do Egito, e Deus começou a falar comigo. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Deus como único e verdadeiro. E isso também trazia uma oposição aos falsos deuses, os quais os egípcios eles adoravam. E interessante que o povo de Israel aprendeu e viu sobre milagres como ninguém. Eu quero te dizer algo: não apenas ver milagre, participar de milagre, não é suficiente para mudar o coração. Os milagres atraem muitas pessoas. Os milagres, eles inclusive mudam a vida de algumas pessoas, mas não quer dizer que vai mudar o coração. Então eles viram água se transformar em sangue, rãs, a próxima praga, piolhos, em seguida vem a praga das moscas, logo após as pestes entre os bois e as vacas, e em seguida vem as feridas sobre os egípcios, logo após a chuva de pedras, aí vem também a praga dos gafanhotos, escuridão total, e por último a morte de todos os primogênitos. Gente, imagine você vivenciar cada praga dessa e o povo de Israel não foi atingido. Eles estavam protegidos, estavam guardados no Senhor. Mas isso não foi suficiente para mudar o coração. Inclusive, após a última praga, Faraó,
Ele não apenas ordenou que deixasse o país e levasse tudo o que possuía, como também pediu algo que os 2 irmãos não poderiam imaginar: levai também convosco as vossas ovelhas, os gados, como tendes dito, e ide embora e abençoai-me também a mim. Lá em Êxodo 12, no versículo 32. Então deixa bem claro que diante de cada praga dessa, Faraó, ele queria, na verdade, ficar livre daquele povo. A Bíblia é bem clara que Deus endureceu o coração dele, fato. O povo tinha que vivenciar tudo isso, mas não foi suficiente para mudar o coração. E interessante que a saída do povo, como está escrito lá em Êxodo 12, 37, na contagem só de homens era 600 mil, sem contar com as crianças e mulheres. Então era uma grande multidão que estava saindo de Israel. E eu quero que você pense comigo: Deus conhece as nossas limitações. Muitas vezes nós não conhecemos as nossas limitações. Nós não nos achamos que somos mais ou menos, mas Deus conhece a limitação do povo. E tendo o Faraó deixado o povo ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, esse era o caminho mais perto, como está descrito lá em Êxodo 13, 17. E a palavra diz que para que porventura o povo não se arrependesse e vendo a guerra, se tornasse ao Egito. Então tudo que eles vivenciaram não foi suficiente para trazer firmeza, para crer o Deus Todo-Poderoso que eles estavam servindo. E Deus conhecia essa limitação. Então Deus não permitiu que eles entrassem na terra dos filisteus, porque sabia que devido à guerra eles poderiam querer voltar para o Egito. Mas vamos entender os erros do povo de Israel. O primeiro erro que eu queria pontuar está lá em Êxodo 32, dos versículos 3 a 6, que diz que eles idolatraram um bezerro de ouro. Eu confesso que quando eu estava lendo, eu disse: meu Deus, eu não acredito que eles voltaram a adorar, né? Na verdade, aqui o texto fala que o povo de Israel doou seus pertences para a construção de um bezerro de ouro e o adorou, deixando de crer em Deus como único e verdadeiro, e idolatraram imagens, não a vontade de Deus. Então eles tiveram experiências com Deus, eles viram o mover sobrenatural de Deus, mas em meio à dificuldade eles retrocederam e começaram a adorar outros deuses, aqui no caso o bezerro de ouro. E além disso, Deus também quer que eu e você não constitua deuses na nossa vida. E isso às vezes é de uma forma muito sutil. Cuidado com as sutilezas, irmãos. Às vezes a idolatria começa a idolatrar o próprio corpo. Você vai em busca de um padrão inalcançável, um padrão que a mídia estampa na internet e começa a idolatrar seu corpo. Às vezes também a idolatria pode ser através do dinheiro, porque você tem uma condição financeira favorável, estabilidade, e começa a confiar no dinheiro. E hoje, de uma forma muito sutil, também pode adorar os artistas gospels. E às vezes a intenção, ele me aproxima de Deus, mas isso nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele toma o lugar de Deus. Você não precisa de um artista, de um pastor de renome para ouvir a voz de Deus. Lógico que você pode ser abençoado, eu sou abençoado por muitas ministrações. Mas isso não é a minha base, não. Isso não é o caminho, não. Isso me ajuda, mas eu tenho que buscar Deus lá no oculto, sabe? Onde eu não estou sendo visto, onde eu não estou sendo notado, eu tenho que buscar Deus. E muitos começam a idolatrar os seus títulos,
eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa formação. Quando morrer não vai levar os títulos. E às vezes, os filhos. Os irmãos sabem que eu e Keila temos orado muito, porque nós queremos ter um filho natural. Mas nós não podemos adorar quando Deus nos presentear. Não. Porque Deus tem que ter um lugar de prioridade na nossa vida. E muitos começam a idolatrar os bens que alcançou. Então não podemos fazer isso. E o segundo ponto que nós temos que aprender com os erros do povo de Israel é porque eles começaram a cobiçar. Eles começaram a cobiçar o Egito. Então eles queriam voltar para trás. Eles queriam retroceder. E isso faz com que nós venhamos nos autoavaliar. Será que você talvez está com saudade do seu passado? Saudade das músicas que vocês ouviam antes? Saudades das velhas amizades? Saudades das velhas práticas? Será? E o povo de Israel, está bem claro em Números 11, os versículos 5 e 6, estava com saudade do Egito. E isso faz nós olharmos para dentro de nós, sabe, irmãos? Às vezes, nós estamos debaixo de pressões e começamos a sentir saudade do passado. E temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração é muito vulnerável. Então nós não podemos alimentar essa saudade, porque não vem de Deus. Tenha cuidado, inclusive com as lives seculares que vocês têm assistido. Inclusive tem lives, cursos muito bons, tem lives que edificam muito, mas também tem lives que podem te afastar de Deus. Então temos que ter muito cuidado, para não voltarmos para o Egito. E o próximo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos está lá em Números, no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 5 e 6, que fala que eles tentaram a Cristo. Os israelitas culparam a Moisés e a Deus por terem tirado do Egito. Mesmo que lá no Egito eles fossem escravos. E por causa da ingratidão, acabaram começaram a culpar a Deus. E será que sua vida era melhor sem Ele? Gente, nós temos uma mente muito limitada. E nós precisamos entender como Deus entende. Então, às vezes, Deus está fechando as portas, porque aquela porta vai te levar para a perdição. Às vezes, Deus está tirando determinados amigos dos seus meios, porque eles não são amigos de verdade. E nós precisamos entender isso, que Deus é o Deus do melhor. Diga comigo, Deus é um Deus do melhor. E às vezes, colocar a culpa em Deus acontece de forma inconsciente. Inclusive, eu avalio o meu coração. Então, nessa questão da paternidade a qual nós sonhamos, eu e Keila, então às vezes é muito difícil, porque nós já vamos fazer 10 anos de casados, e às vezes alguém que não quer nem engravidar, acaba engravidando, mas é necessário parar alguns segundos, e entender que Deus é o Deus do tempo certo, a hora certa. Deus tem o melhor no determinado tempo, e o tempo é dele, não é nosso. Mas muitas vezes parece que nós queremos manipular a vontade de Deus. É importante
nós levarmos para Deus. Não colocar a culpa em Deus, porque Deus, Ele é o Deus do melhor. Deus é o Deus dos livramentos. E isso nós temos que entender. Então até mesmo as nossas frustrações, nós temos que colocar no lugar certo. E temos que se posicionar como filho de Deus. Não como rebelde, não. Como filho de Deus, nós temos que nos posicionarmos. Então tem coisas que nós não entendemos. E muitas vezes é necessário nos calarmos. Sim, nos calarmos para nós não pecarmos contra Deus. Nos calarmos. Não entendemos. Não sabemos porque as coisas estão do jeito que estão. Mas nós temos que ir para Deus. Colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. E o quarto ponto que eu queria falar, fala justamente que eles se prostituíram com as filhas dos moabitas, assim como está em Número 25, versículo 1 e 2, que diz que os israelitas tinham a ordem de Deus para não se envolver com as filhas do povo pagãos, que encontrasse pelo caminho e na terra prometida. No entanto, eles erraram e eles desobedeceram. Gente, nós fomos feitos para sermos sal e luz nessa terra. Sal e luz. Cristo precisa brilhar em nós. Cristo precisa aparecer em nós. E às vezes não está aparecendo. E às vezes as nossas vontades é o que prevalece. E o nosso entendimento pequeno e limitado é o que prevalece. Mas o Senhor, Ele quer crescer em nós. Mas para que Ele possa crescer, Ele tem que ser alimentado. Alimentado. E isso é uma decisão. Nós não precisamos sentir, mas nós temos que crer e decidir dia a dia. Inclusive eu finalizei a leitura de um livro, por sinal muito bom, O Poder do Hábito. E fala justamente sobre o hábito. E ele diz que o hábito, ele não se muda. Você, na verdade, traz outro hábito que vai substituir ele. Mas não tem como tirar um hábito, tem como substituir. E às vezes os nossos hábitos estão hábitos destrutivos. Às vezes nós estamos tão acostumados com uma rotina que não permitimos que Deus entre nessa rotina. E que a nossa rotina não seja alterada. Mas os homens fazem planos, mas as respostas dos lábios vêm do Senhor. E nós precisamos ser flexíveis. E aqui fala justamente que o povo, os homens de Israel, começaram a se envolver com as filhas dos moabitas. Mas Deus trouxe uma ordem. Deus trouxe princípios para serem seguidos. Mas eles não ouviram, não deram ouvido. Então, muitas vezes, as consequências estão devido às escolhas erradas, por falta de ouvir a Deus. E muitas vezes, pode-se até ouvir, mas não se obedece. Gente, a Bíblia é o nosso manual, e manual de vida. E a Bíblia não é apenas para ser lida e debatida, mas a Bíblia, ela é para ser colocada em prática. E esse é o nosso grande desafio. Colocar em prática. Colocar em prática na nossa vida. Obedecer, não pelo que nós queremos, não pela nossa vontade, mas obedecer porque nós queremos agradar a Deus. E simples desse jeito. Muitas vezes nós achamos que há uma grande dificuldade nisso. A palavra é clara. A palavra é direta. Quando nós nos posicionamos a obedecer, nós estamos renunciando muitas vezes à nossa vontade. Mas para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. Para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. E existem muitos homens e mulheres que estão frustrados com os seus casamentos,
Mas sabe por quê? Porque não obedeceram. Porque decidiram pela sua vontade de escolher pessoas que estavam fora do padrão de Deus, padrão da palavra de Deus. Então, se você é solteiro, se você é solteira, você tem a opção de obedecer. E quando obedecemos, é a melhor coisa a seguir. Passamos por dificuldades, sim. O meu casamento não é perfeito. Muitas vezes temos discordâncias, sim. Mas em meio às dificuldades, nós vamos, na verdade, nos alinhando. Nós vamos melhorando. O casamento vai ficando melhor. Sabe? Como é bom obedecer. Obedecer nas escolhas. Obedecer e dizer não ao pecado. Porque a carne quer pecar. A carne gosta de pecar. E interessante que o diabo sempre vai vir de uma forma para te envolver com o pecado. Você acha que o diabo, ele vai querer te atrair com algo que não chame sua atenção? Não se engane, não se engane. O diabo sempre vai vir com setas que enchem os olhos. Sabe? Imagine você querendo comer aquela comida deliciosa, aquela lasanha, e você está com muita fome. E quando chega a noite, está a lasanha ali. E para quem gosta de Coca-Cola, com Coca-Cola, que a combinação é excelente, lasanha com Coca-Cola. Imagine você que estava ali o dia todo, não se alimentou, e à noite está ali aquele prato. Vai encher seus olhos e também os seus lábios. Mas o pecado é do mesmo jeito. O diabo sempre vai tentar jogar sujo com o passado. O diabo sempre vai jogar sujo com coisas que vêm encher os nossos olhos, com refeições as quais aparentemente vai satisfazer o nosso paladar. Mas depois vem o gosto amargo. Depois vem as consequências. E também depois vem os resultados. E temos que ter muito cuidado. E logo após, as pessoas começaram a murmurar contra Deus. Lá em Números 16:41. E foi levantada uma rebelião com Corá, Datã e Abirão. E o povo começou a murmurar contra os líderes e murmurar contra Deus. Gente, é necessário disciplinar a nossa linguagem. É necessário disciplinar. Eu já compartilhei com vocês que uma das minhas dificuldades é que eu tenho tendência a reclamar, a murmuração. E às vezes é muito sutil. Quando uma coisa não está do jeito que gostaríamos que estivesse. Quando acontecem situações específicas, reclamar. Às vezes começamos a reclamar devido à pandemia. Eu ouvi essa semana alguém dizer, eu não aguento mais essa pandemia, não sei o que, começou a reclamar. Mas a linguagem tem que ser disciplinada. E essa disciplina tem que ser conforme a palavra de Deus. Então é se adaptar a uma nova linguagem. E às vezes não é tão simples. É igual aquela pessoa que tinha um hábito de mentir e se converteu. Lógico que tem transformações que acontecem assim. Mas tem transformações que são processuais. Que muitas vezes não gostamos dos processos de Deus. Porém é inevitável passar pelos processos de Deus. O povo de Israel poderia muito bem, em alguns dias, ter terminado a missão e chegado na famosa terra prometida. Mas não, tiveram as atitudes erradas. E isso fez com que atrasasse. E mais do que isso, não apenas atrasasse, eles não cumpriram, não colocaram os pés na terra prometida, com exceção dos 2.
E aí? Você é exceção? Ou você está com a multidão? Às vezes o não é exceção. Ah, mas a maioria pensa desse jeito, o que é que custa? Mas nem eu nem você temos que ser a maioria. Mas nós temos que ser, sim, os desbravadores, os que têm as atitudes corretas. Interessante que quando nós lemos a Bíblia fala de várias biografias de homens e mulheres de Deus, e não esconde os pecados. O único que não pecou foi Jesus, foi fiel do início ao fim, cumpriu totalmente a sua missão. E os outros começaram, sabe, a cair em determinadas coisas. Davi, um grande homem de Deus, um grande rei, mas a Bíblia não esconde os pecados dele, e muito menos as consequências dele. Pecados traz consequência. Mas, gente, nós precisamos aprender com os erros de outra pessoa. Eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com alguém, e fui muito sincero, eu digo, por favor, aprenda com os erros que você já passou. A pessoa já tinha sofrido tanto pelas escolhas pesadas, erradas, já trouxe uma carga de consequências, sabe? Não passe por isso novamente. Mas se você quer ir além, você pode aprender com os erros dos outros que erraram. E assim nós podemos aprender com os erros do povo de Israel. Nós podemos ir além, chegar a um novo nível de maturidade. E eu creio que o Senhor quer nos levar a um novo nível de maturidade. Eu creio que o Senhor quer mudar a nossa história. Gente, vamos parar de andar com passos pequenos. Muitas vezes retroceder, olhar para trás, saudade do passado, das velhas práticas. Não, vamos aprender com os erros do povo de Israel. Se na verdade eles tinham que chegar na terra prometida, 11 dias, não era isso, 11 dias, o percurso? Então aos 11 dias, cumpriu o propósito de Deus. Deus sonhou com você, Deus tem propósito na sua vida. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, estão perdendo tempo. E em vez de avançar, fica com as mesmas coisas, com os mesmos processos, e os anos vão passando, e os anos daquele povo também foram passando. Eram alguns dias que se tornaram dezenas de anos, 40 anos, 11 dias, 40 anos, e aí? O que é que eu escolho? E o que é que você escolhe? Atender totalmente e obedecer a Deus? Ou ficar como o povo de Israel, com as mesmas picuinhas, com as mesmas coisas, e não obedecendo totalmente ao Senhor? E a escolha é minha, e a escolha é sua. Então nesse momento, eu queria orar para cada um de vocês, e pela minha vida também. Ou nós não queremos ser apenas inteligentes, assim como diz o ditado, e aprender com os nossos erros, mas nós queremos ir além e aprender com os erros dos outros. Deus, no nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. Eu te convido aí na sua casa, a você fechar seus olhos, sabe? E eu vou me ajoelhar aqui, eu vou colocar a minha vida diante do altar do Senhor. E se você pudesse ajoelhar na sua casa, eu queria te convidar a fazer isso também. Será que a nossa resposta para 11 dias vai se tornar 40 anos? Qual é a nossa resposta diante do altar do Senhor, diante da perspectiva dos sonhos que o Senhor tem a nosso respeito? Oh Deus, no nome de Jesus, Senhor,
quero me colocar diante de Ti, Senhor. Quero colocar cada irmão diante de Ti, Senhor. Senhor, nos ajude para que nós possamos Te obedecer 100%. Tudo que vem atrapalhar nossa audição de Te ouvir perfeitamente, bate em retirada. Mas nós queremos Te ouvir totalmente, Senhor. Nós queremos corresponder a Ti 100%, entrega total, não apenas uma parte, não a metade do nosso coração, mas nós queremos totalidade, nós precisamos disso. Nós queremos cumprir a risca, Senhor, do que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, e clamamos pela graça, pelo favor não merecido, para que nós possamos, no nome de Jesus, avançar, 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 avançar. Vem nos dando os pés como Jacó, essa velocidade no nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor planejou para que nós possamos executar, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus.